Vamos lá, queridos e queridas, é com você mesmo que o Senhor quer falar nesta noite, porque teremos uma pequena aula de ciência, olha que interessante. Vamos entender um pouco de ciências, mas a ciência aplicada também na ótica de Cristo, porque Deus ele ensina para a gente das coisas mais simples. Se a gente parar para observar, Ele está em todas as coisas. Então, a palavra de hoje vai ser um tópico de ciência, mas também é uma pitada do espiritual que ele tem para poder falar com a gente nesta noite. E achei interessante porque eu também, assim, no culto de domingo, o pastor estava pregando, eu estava anotando alguns tópicos, inclusive até incluir aqui na palavra os tópicos que ele passou. E aí, o Espírito Santo, ele suou na minha vida. Gente, olha aqui só. Falou no meu ouvido uma coisa assim, inversão de polos. Não entendi nada. Inversão de polo. No meio da palavra do pastor, o pastor estava falando sobre outro assunto totalmente diferente. Aí eu entendi, olha, o senhor quer falar alguma coisa comigo e com a igreja a respeito desse assunto, então vou me aprofundar. Então o tema desse culto conexão é inversão dos polos. Foi o que eu ouvi da voz do Espírito Santo a falar comigo. Vamos abrir aí Provérbios, no capítulo 2, versículo 10 e 11. Para descontrair, eu fui no hospital, porque eu estava sentindo que meu olho direito não estava enxergando muito bem. Eu já tinha feito um exame novo. E aí, eu voltei para o hospital, ele falou, olha, realmente, está faltando aí 0,5 no olho direito, por isso você está tendo uma dificuldadezinha de enxergar de longe, é uma pequena miopia, que poucas pessoas percebem. Então, você percebeu, então vou mandar fazer outro. Então, meu óculos está na manutenção e eu estou sem óculos, então estou meio míope assim de longe. Mas dá para poder enxergar de perto. Dá uma emboçada, multiplica por 2, mas vai. Vamos lá. Que o Senhor nos encha com o teu espírito da ministração da palavra e alcancemos todo o propósito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, diz Provérbios no capítulo 2, no versículo 10 a 11. Pois bem, a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o protegerá e o discernimento guardará. Muito bem, queridos, tomar assento. Partimos então para a nossa aula de ciência, hein? Vamos lá. O que é, no natural, o que é inversão do polo, ou inversão dos polos? Pelo conhecimento comum, é bem fácil de entendermos que os extremos do mundo são, ou seja, de um lado e do outro. A inversão dos polos magnéticos da Terra, também ele é conhecido como inversão geomagnética. É um fenômeno natural que acontece ao longo da história do nosso planeta. Nele, os polos norte e sul magnéticos trocam de lugar como se estivessem invertidos. Olha só que situação. Imagine a Terra como um enorme ímã. E os polos magnéticos marcam onde o campo magnético é mais forte. Assim como um ímã comum, durante uma inversão, as linhas desse campo magnético se reorganizam, fazendo com que os polos, então, eles troquem de posição. Isso é ciência. Vou passar aqui porque vocês vão entender no decorrer da palavra. E como isso acontece? Alguns cientistas ainda não sabem exatamente a causa da inversão de polos, mas a principal teoria envolve o núcleo da Terra. Grava o núcleo da Terra. Grifo. Lá dentro, o movimento do material derretido gera então a corrente elétrica, que por sua vez cria um campo magnético. Grifo, o campo magnético.
Essa movimentação interna pode sofrer alterações ao longo do tempo, que causam, então, a inversão dos polos. E com que frequência isso pode acontecer, Flávio? Os cientistas estimam que elas acontecem em média de 450 mil anos. E a última inversão ocorreu há 780 mil anos, o que significa que estamos em um período de tempo propício para que esse evento ele possa novamente ocorrer. Não é o Magedon, mas é científico, a gente vai precisar ter conhecimento. Compreender, então, o funcionamento do interior da Terra, grava o interior da Terra, o movimento do material, do núcleo terrestre e como isso afeta o campo magnético, faz com que entendamos melhor o processo de inversão e suas consequências. Então, trazendo essas informações valiosas, vamos agora mergulhar, então, na palavra. Apliquemos, então, isso no mundo espiritual. Pois sabemos, então, uma palavra que a pastora Ellie dela costuma dizer com frequência, que nada acontece no mundo físico sem antes se manifestar no espiritual. E de onde que a pastora tirou isso, gente? Ela inventou essa palavra? Não. Olha lá em Efésios 6,12. O que diz? Efésios 6,12 diz o seguinte: pois a nossa luta ela não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo e das trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões aonde? Celestiais. Então as coisas acontecem no mundo espiritual primeiro, para depois se apresentar aqui para a gente no mundo físico. Quando é que, então, identificamos que há uma inversão de polo, trazendo para a nossa vida espiritual? Vamos aplicar a palavra. O polo, os polos, somos nós. E o que está no centro, ou seja, em nosso coração, é o que define a intensidade da energia que depositamos no relacionamento com Deus. Olha aí, aplicando a ciência ao mundo espiritual. Então, um coração ativo é proteção garantida. Coração enfraquecido, vulnerabilidade expostas. Olha aí que diz o Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Certo que se estivermos um coração cheio do Espírito Santo, logo o nosso campo magnético vai exercer a função de proteção contra as tempestades que poderá vir sobre nós. Lembra que nós lemos lá na frente? Eu falei, grava o quê? O núcleo da Terra. O núcleo da Terra como se fosse o nosso coração, se aplicarmos aqui na palavra. Então, se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo, é o que está dentro, o campo magnético vai nos proteger, trazendo para o mundo espiritual. Vamos ver aqui, Salmos, no capítulo 91, no versículo 1 e 2. Todo mundo conhece isso aqui, hein? Salmos 91, de 1 a 2. Tem até uma musiquinha, um louvor que a gente conhece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente, descansará. É esse aqui o louvor. Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, e o meu Deus em quem eu confio. Então, um coração cheio do Espírito Santo, descanso no Senhor, proteção divina, campo magnético ativo. E como identificarmos? É bem simples. Basta olhar para o nosso interior.
Em uma das reuniões de liderança, foi pautado isso. Analisemos, então, alguns tipos que identificam uma possível inversão de polo ou a inversão de polos na vida do discípulo de Jesus. Ponto 1. Quando deixamos de servir no reino em troca de qualquer outra situação do cotidiano. Qual versículo que substancia essa fala, Flávio? Mateus 6,33. Mas, buscar primeiro o lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, automaticamente, Deus vai acrescentando. É claro que tem situações que não está no nosso controle. O irmão trabalha, ele tem uma obrigação, e não está no controle dele a administração do seu tempo. Então, automaticamente, ele não vai poder estar no templo. Tem coisas que são, inteligíveis, fácil de entendimento. Mas quando a situação está na sua mão e o controle está com você, e você tem a opção de escolha e você não escolhe, e aí começa a acontecer o quê? Inversão de polos, porque você poderia ter escolhido o reino, mas em detrimento você escolheu outra situação atípica. Ponto 2. Quando servir no reino, ele se torna um peso. Aí também está identificado aí, inversão de polo. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, queridos, não desanimarmos. Não pode ser um peso na vida do discípulo de Jesus o servir, que se estiver acontecendo o contrário, inversão de polo. Mais um tópico, quando não vemos mais a Jesus nas coisas mais simples, queridos. Inversão de polo. Lucas 24, 31, 32. Olha o que diz aí. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quando não vemos mais a Jesus nas coisas simples, os camaradas estavam caminhando na rua, a coisa mais simples do mundo. Mas eles não viram a Jesus, Jesus estava do lado dele. De vez em quando nós caímos nessa tentação de não percebermos Jesus nas coisas mais simples. E o que isso é? Inversão de polos. Quando não submetemos a sujeição a Cristo. Olha aí o domingo passado. Quando não submetemos a sujeição a Cristo. Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. Sem sujeição a Cristo, polo invertido. Olha a ciência aplicando aí. Quando não entendemos que o sacrifício é comum. Palavra de domingo, hein? Está fresquinho na mente. O sacrifício é natural para os discípulos de Cristo. Vai, pastor Robson, 30/6/2024, domingo. Então, quando não entendemos que o sacrifício é comum, inversão de polos. Olha o que diz ali em Romanos 12:1. Portanto, irmãos,
rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sacrifício é natural para o discípulo de Cristo. Não pode ser um peso. Mas um item. Sentiu-se pesaroso ao servir a Cristo e aos irmãos. O que é isso? Inversão de polo. Está vendo? Vários itens que classificam na nossa vida, no dia a dia, quando há essa inversão de polos. Então, enquanto o polo magnético ele estava apontando para Jesus, todo amargo é doce. Mas quando aponta para qualquer outro lado que não seja o curso natural de Cristo, logo o campo magnético ele repele. Olha que interessante isso. Provérbios 27, 7. A alma satisfeita, ela despreza o mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Olha que palavra maravilhosa. Mas por que isso acontece então, Flávio? O núcleo enfraquecido faz com que o campo magnético não tenha força para cumprir o seu papel de proteção, e daí a vida se põe em risco. Quando nos avaliamos, com todos aqueles tópicos que nós vimos aqui, não percebemos que estamos em processo de inversão de polos, somente uma força maior ele pode trazer ao eixo e restabelecer a proteção. Diante de tudo aquilo que a gente falou agora, se nós mesmos olhar para dentro de nós, identificarmos algum item desse, que está fora do polo, que não está no curso de Cristo, então somente algo maior pode trazer o campo magnético do seu campo magnético, meu também, ao polo correto, na direção correta, que é o Cristo e o Senhor Jesus. C.S. Lewis, em seu livro Cartas de um Grafiteiro do Diabo, Lewis também destaca a necessidade de humildade e dependência de Deus, pois os humanos não podem realmente ver suas próprias fraquezas sem a orientação de Deus, a orientação divina. E aí, para finalizar, tem uma metáfora do sapo, eu achei super interessante. A gente falou sobre polos, tal, do universo, mas a metáfora do sapo, ele traz um ensinamento muito interessante para a gente. Eu vou ler para vocês, para que sirva aí de entendimento, porque toda palavra ela tem um entendimento, e o Espírito Santo ele vai falar com você através disso. Talvez você ache até que é meio ridículo, mas vai falar assim. Vamos lá. Qual é que é a metáfora do sapo? Em um dia ensolarado, eu vou dar o nome do sapo é Bernardo. Em um dia ensolarado, o sapo Bernardo nadava tranquilamente em um caldeirão de água morna. A água, aquecida por uma fogueira lenta, proporcionava uma temperatura relaxante, perfeita para um cochilo. Então, Bernardo, apreciando a beleza da natureza ao seu redor, ao canto dos pássaros, o verde das árvores, o aroma das flores silvestres, se entregou à sensação de um conforto e segurança. Sem perceber, a temperatura da água começou a subir gradualmente. Bolhas sutis subiam à superfície e o vapor leve se intensificava no ar. Bernardo, absorto com sua sonolência, não percebeu suas mudanças sutis. Em breve momento de reflexão, ele notou um leve tremor no caldeirão, mas logo voltou a se acomodar na água morna. Em um instante, a água ferveu. Bernardo, escaldado e em agonia, tentou desesperadamente escapar, mas era tarde demais. A água quente consumiu
e os seus sonhos de um cochilo tranquilo se transformaram num pesadelo trágico. E aí passou-se a história do sapo no caldeirão, que é uma metáfora para que possamos entender a complacência, a falta de percepção das mudanças graduais, que pode levar a uma situação perigosa e inusitada. Então, a moral da história é que precisamos estar atentos às mudanças do nosso ambiente e agir antes que a situação ela se torne crítica. Mesmo mudanças lentas e aparentemente inofensivas podem resultar em consequências graves e, se não forem reconhecidas e abordadas a tempo, pode gerar um prejuízo enorme. Em outras palavras, é um alerta para a importância de não ignorar sinais de perigo, mesmo que sejam sutis, e de não se deixar levar pela zona de conforto, até que seja tarde demais para poder agir. Se na nossa vida identificarmos que estamos no processo de inversão de polo, ore a Deus, peça ajuda à liderança, agende um dia com o seu pastor, estreite o seu relacionamento com Deus, porque tudo se alinha com Cristo, mas fora dele os polos se repelem. E então a vulnerabilidade por falta de proteção pode nos levar para um looping distante de Deus. Uma palavra do nosso pastor Robson, do último culto de domingo, para fechar é: vamos a Cristo para a vida eterna. A morte para o mundo é vida para Deus. Amém? Amém, queridos? Essa é a palavra do culto Conexão, conectando você e a mim a Cristo, para que nós possamos criar cada vez mais intimidade no relacionamento com Deus. Amém? Você que está nos ouvindo também pelo YouTube, também seja abençoado, você e sua família, por ter ouvido até aqui esta palavra do Senhor para a sua vida.